Oi, gente, bom dia, tudo bem? Quinto, né, gente? Hoje, gente, eu vou fazer uma receita muito especial. Vou receber uma amiga que, assim, tem idade para ser minha filha, mas que mora no meu coração. E ela gosta muito dessa receita. Vou fazer hoje, gente, rosca de cenoura. E a Sussu vai vir aqui nos visitar e faz tempo que eu não a vejo. Então eu vou fazer a receita de rosca de cenoura, que ela adora. Aqui, ó, eu tenho 4 ovos. Cozinhei, gente, 300 gramas de cenoura. Cortei em rodelinha, ó, tá até saindo fumacinha, ó. Cozinhei na panela de pressão uns 10 minutinhos para andar mais rápido. Então eu ponho bem pequenininha para andar mais rápido. E vou precisar de 1 xícara da água do cozimento da cenoura. A água tá quente, ó. 1,5 xícara de açúcar. Esses envelopinhos aqui, que eu já falei pra vocês que eu gosto de usar, cada envelopinho desse tem 10 gramas. E é pra cada 500 gramas de farinha. Então eu vou usar 2, porque aqui mais ou menos eu vou usar 1 quilo de farinha. Até deixei a farinha aqui, ó, fechadinha. E tem um restinho ali aberto, pra ver se eu vou precisar de... de mais farinha. E aqui, 1 xícara de óleo. Vou bater isso tudo muito bem e uma pitadinha de sal também que eu não coloquei. A pitadinha de sal da Vitorinha. E vou bater tudo no liquidificador até ficar bem misturado, sem nenhum pedacinho de cenoura. E volta aqui. Gente, aqui já bateu bem, ó. Eu vou colocar numa bacia. Abriu o pacote, uma espátula vermelha para combinar com a minha blusa de fusca. E aqui, como eu já tô acostumada, quem não tem costume de fazer pão, rosca, vai colocando a farinha aos poucos. Como eu já tenho costume, eu vou colocando, já coloco bastante farinha pra mexer. Eu vou, pra não ficar o vídeo muito longo, eu vou misturar aqui. Quando eu começar a sovar, eu volto pra mostrar quanto de farinha eu usei. Gente, eu coloquei já 1 pacote, ó. Aqui vai depender do tamanho da xícara, vai depender dos ovos, vai depender de um monte de coisa. Então, desculpa. Aqui eu tô usando essa farinha, ó. Mas vocês podem usar a farinha que vocês estão acostumados. Eu sou daquelas assim, gente, que eu compro o que tiver mais barato. Se tiver, a que tiver mais barato, lógico, que não for aquela farinha ruim, né? Que vai deixar a quitanda ruim, aí também não, né? Mas eu vou terminar de misturar aqui, ó. Eu abri um pacote inteiro e vamos ver quanto que eu vou gastar. Já volto pra mostrar pra vocês quanto que foi. Gente, eu tava sovando a massa aqui. E lembrei, quando eu era criança, que eu não saía de perto da minha mãe com a minha avó, né? Então, eu lembro de uma vez que a minha mãe foi fazer rosca. E toda vez que ela ia fazer pão, rosca, alguma coisa, ela dava uma bolinha de massa pra gente brincar. E eu tinha, não sei se vocês não devem, tem muita gente que lembra dessa época. Tinha umas marmitinhas de plástico pequenininha assim que a gente empilhava. Marmitinha de plástico, de criança mesmo, brinquedo de criança. E a minha mãe me deu essa pelotinha de massa e eu falei assim, ué, minha mãe tá pondo no forno, eu vou pegar minha marmita, olha a inocência de criança. Vou pegar a marmita, eu achei que não... A inocência de criança é tanto, né, gente, que a gente não sabe se é plástico, se pode, se não pode. E a minha mãe tinha aquele fogão de 2 asas, aqueles fogão antigo. Se tiver alguém aí dessa época que lembra das casas das vó, a gente teve muito tempo fogão daquele.
Nem sei se aquele fogão tem nome, sim, próprio. E aí, a minha mãe me deu aquela pelotinha de massa e foi enrolar a rosca. E enquanto ela abriu o forno para colocar a forma, eu fui lá e coloquei a marmitinha embaixo do fogão, assim. Aqui tá a grade, eu coloquei... Aqui tá a grade, aqui tá o fundo do fogão, né, do forno. Eu peguei e pus ali. Minha mãe colocou, não prestou atenção, colocou a rosca passar. Quando veio, começou aquele fumação, gente, na cozinha. E aquele fumação saindo de dentro do forno, ela falou, pronto, meu forno tá pegando fogo, meu forno estragou. Que ela abriu, gente, a marmitinha tinha derretido o plástico. E agora haja braço, viu, gente? A marmitinha tinha derretido e aquilo tava pegando fogo dentro do forno. Mas minha mãe ficou tão brava. Nossa Senhora! Aí, a partir desse dia, ela ficava vigiando. Ficava me vigiando. Aí, eu também queria assar o meu pãozinho. Aí, ela me deu a massa, eu queria amassar também. Eu queria que o meu também assasse. Mas a gente, inocência, né, de criança, já viu. E a minha avó, quando fazia rosca, eu tô fazendo de um quilo, mais ou menos. Deixa eu até pesar. A minha balança rosa. Deixa eu ver quanto que eu abri o pacote. Gente, usei 350 gramas desse aqui, ó. E aí, minha avó fazia rosca de 3, 4 quilos. Porque minha avó fazia quitanda, ela não fazia só pra ela. Todo mundo tinha que levar uma quitandinha embora. Seja um punhadinho de biscoito, seja um pedacinho de bolo, uma rosca, ela já separava. Uma pra cada filho. A gente comia lá, ela ainda fazia, a gente levava pra casa. Coisa boa, né? Época boa. E foi aí que começou a paixão pela cozinha, por fazer as coisas, por gostar de cozinhar, de que sempre querer aprender. Gente, uma dica. Quem não tem costume de fazer rosca, pão, essa hora aqui é muito importante. Quando vocês vê receita que fala assim, coloca a farinha até eu dar o ponto. Mas que ponto? Entendeu? Eu já contei a história pra vocês do primeiro pão que eu fiz na vida. Porque trabalhava na padaria, então era maceira, então não tinha o trabalho de sovar. Não tinha o trabalho de ver ponto, porque a maceira de padaria, quem conhece, sabe que ali você coloca tudo e a maceira faz o trabalho, né? De sovar, de tudo. Você coloca os ingredientes ali e a massa já sai pronta só para enrolar. Eu gosto de deixar a massa pegajosa, ó. Quer ver? Vou abrir ela aqui pra vocês verem. Ó, tá vendo? Tá vendo que ela tá grudando, ó? Se eu sovar ela um pedacinho aqui na mão, ó, ela vai parar de grudar, ó. Ela já não gruda mais, ó. Agora, se eu pôr a mão aqui, ó, ela vai grudar. Esse é o ponto da massa, meio pegajosa ainda, meio pegajosa, para não correr o risco de colocar muita farinha e a massa ficar dura. Porque tem gente que faz pão, rosca e fala assim, ai, mas o meu ficou duro. Primeira coisa é a farinha, é o ponto da massa. Porque aqui, ó, essa massa não... É bom dar uma sovadinha nela, mas não precisa ficar... Ela já é muito boa. Vocês estão vendo que, ó, à medida que eu tiro a mão, ela dá uma grudadinha, ó. Ó, tá vendo, ó? Já não tá grudando mais. Se eu abrir ela aqui, ó. Ó, ela ainda dá uma grudadinha. Tem padeiros, professores de culinária, que falam que a gente tem que rasgar a massa para desenvolver o glúten. Mas, ó, vou fazer aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo que aqui tá sem nada, né, ó? Não tem farinha, ó, não tem nada, ó. O lado da massa que eu tava sovando é esse aqui, ó. Se eu abrir ela aqui, ó, e pôr ela ao contrário... Desculpa o barulho, gente. O que vai acontecer? Ela vai grudar. Só que eu não posso pôr mais farinha.
pegar uma espátula aqui, gente. Isso aqui é ótimo, ó, baratinho. Isso aqui é ótimo pra isso aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Se eu colocar farinha aqui, o que vai acontecer? Vai virar um pau essa massa, vai ficar dura. A hora que assar, usa como arma pra tacar na cabeça de um. Só que aqui, ó, à medida que eu vou mexendo com ela, ó, na pedra aqui não tem farinha, ó. Vocês vão vendo, ó, que ela não gruda, ela ainda tá pegando na mão, ó. Ó, ela tá pegando ainda, dá uma grudadinha, mas é só falta de desenvolver o glúten dela. Mas vocês veem que ela já não gruda, ó. Esse ponto aqui é o ideal. Eu não untei as formas, eu vou untar as formas e já volto pra mostrar pra vocês como que eu vou enrolar isso aqui. Gente, eu untei as formas, ó. Vou fazer uma nessa de buraco e uma nessa aqui, ó. Quem quiser pode fazer trança, pode... Aqui, ó. Ó o que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Se eu deixar ela parada, ela vai grudar. Se eu colocar farinha aqui, o que vai acontecer? A hora que ela assar, ela vai ficar dura. Aí eu vou dividir a massa aqui, ó. Vou essa pra cá. E essa aqui, eu vou colocar aqui, ó. A forma é menor. Aí o que eu faço? Eu coloco um pouquinho só de farinha pra auxiliar. E outra coisa, eu passo aqui no rolo, ó. Que aí se eu pôr aqui, ó, quanto mais farinha eu pôr, mais a massa vai pedir. Quem não tiver rolo, gente, abre com garrafa, vai abrindo com a mão. Nossa, tem várias coisas que dá pra... Eu tô meio fanhosa, gente, vocês não reparam, não? Que com o tempo esquentou e agora esfriou de novo, já viu, né? A zite tá tudo on. Aí, ó. Aí, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aquele chocolate forneável, as gotas de chocolate. Eu vou esparramar aqui, ó. Gente, minha mão tá limpa, tá? Quem mexe em cozinha já sabe, né? Aqui, gente, vocês podem pôr raspa de chocolate, vocês podem pôr pedacinho de goiabada. Aí, só que a goiabada eu indico fazer esse tipo de uma geleia dela. Pica ela bem miudinha, coloca numa panela com um pouquinho de água, vai mexendo até ela derreter. E não coloca nada quente aqui em cima, viu? Porque senão vocês vão, como dizia minha avó, vocês vão encruar a massa. Aí aqui, ó, vou rolar ao contrário, senão vocês não veem. Aí aqui, ó, eu vou enrolando e apertando, ó. Enrolando e apertando, enrolando e apertando. Enrolando e apertando. Quando chegar aqui no final, ó, até virar aqui, ó. Aí vocês dão umas beliscadinhas na massa assim, ó, pra não correr o risco dela abrir. E aqui na ponta a mesma coisa, ó. Coloca as pontas pra dentro, ó. Vou mostrar. Pode colocar goiabada, pode colocar, ó. Pode colocar raspa de chocolate. Eu gosto desse chocolate forneável porque eu tinha aqui ainda dos doces, né? E aqui, ó, dou uma apertada, ó, pra ela acomodar melhor na forma. E assim eu vou fazer com a outra. Vou colocar, vocês viram? Ela não gruda. A farinha aqui é só pra auxiliar, pra não grudar no rolo. E aí, vocês podem modelar do jeito que vocês quiserem. Pode colocar coco. Semana que vem eu vou ver se eu faço uma receita, que até uma prima minha ontem falou que tá morrendo de vontade de comer. Então semana que vem eu vou gravar. E aí, vocês podem colocar coco, vocês podem fazer igual o recheio do bolo Prestígio. Vocês podem passar aqui, ou só colocar... Eu não gosto nada seco, assim, que eu acho que fica muito ruim pra comer. Aí aqui, ó, vocês vão abrir a massa
ó, abrir e colocar. Meu chocolate tá pouco, gente, então não vai ficar recheada demais, não. Pode pôr brigadeiro, coco, chocolate, goiabada. Pode fazer sem nada também. Então vai do gosto de cada um. Aqui acho que eu vou até fazer uma coisa, gente. Eu tenho... Peraí. Gente, eu como as gotinhas pouco, eu tenho um chocolate branco aqui. Aí eu vou colocar esse chocolate branco também. Eu não jogo nada fora, gente. Até os restinhos de chocolate, as coisas, ó. Eu guardo porque quando eu vou fazer alguma coisa, eu aproveito. Pode jogar nada fora. É muito caro as coisas. E aí aqui, gente, eu vou fazer a mesma coisa. Vou enrolar aqui. Vocês vão ver que na hora de vocês enrolar, vocês vão falar assim, esse negócio não vai dar certo. Mas é assim mesmo. No começo é difícil, mas nunca é impossível para quem tem vontade. Quem tem vontade de fazer, de aprender. E não é vergonha nenhuma perguntar. Quando não sabe, que a gente não pode ter medo de fazer. Aí, ó. Aí que eu fecho as duas também. Aqui, gente, pra ficar ela mais cheia do refofó, eu dou uma virada nela aqui, ó. E coloco aqui, ó. E dou uma apertada também. Pra quê? Pra hora que ela crescer, ela não crescer desigual. Então, eu dou uma apertada nela aqui, ó. Aqui, ó. Essa aqui já tá começando a crescer, ó. Aí, aqui eu vou deixar ela crescer até ela dobrar de volume. Desculpa, gente. Quando ela dobrar de volume, eu venho pincelar gema aqui em cima e mostro pra vocês como ficou, tá? Vou dar uma geral na cozinha aqui, a hora que eu for colocar pra assar, eu volto. Oi, gente, ó, cresceu, tô aquecendo o forno pra colocar. Eu vou só pincelar a gema, assim que tiver assado, eu venho mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Oi, gente, voltei pra mostrar pra vocês como que ficaram as roscas, ó. Será que cresceu, gente? Aqui. Olha que belezura, ainda tá quente, viu, gente? Ainda tá quente, então eu não vou partir agora, porque tá quente. Aí depois eu deixo lá nos stories do Instagram pra mostrar pra vocês como ficou, tá? Eu só queria deixar um beijo pra todo mundo, agradecer quem tá assistindo, quem tá inscrevendo no canal. E queria agradecer a todo mundo, desejar uma ótima tarde, né? E se der pra gravar alguma coisa antes do final de semana, eu venho aqui trazer o vídeo pra vocês, tá? Então um beijo pra todo mundo, hoje é dia do amigo, feliz dia do amigo. Quer aparecer, não? A Bianca me abandonou, gente. Bianca não gosta de aparecer mais. Olha lá ela. Tá pronto já? Tá. Olha aqui, tá, como ficou? Aí eu falei pra eles quem vem tomar café. Aí hoje é dia do amigo, gente. Um beijo, um abraço pra todo mundo que fez parte da nossa vida até hoje. Que a gente que não é daqui da cidade, né? Se não fosse os amigos, o que ia ser da gente? Mas graças a Deus hoje tem a tecnologia, tem a internet, o WhatsApp. Graças a Deus fica bem mais curta a distância. Um beijo pra todo mundo. Uma abençoada tarde. Fiquem com Deus. Assiste nós lá, tá? Tchau, gente. Depois eu deixo lá no Instagram pra vocês como ficou por dentro, tá? Beijo pra todo mundo.